E uma pessoa diz que no momento ela precisa se aprofundar na humildade. E se nós podemos aprofundar este tema. Basicamente, para nós sentirmos humildade, para nós nos colocarmos numa posição de humildade, nós temos que pensar frequentemente no único, na vida única, frequentemente em Deus. Isto é, em vez de ficarmos pensando em nós o tempo todo, pensarmos em nós aquilo que é estritamente necessário para nos conduzirmos, mas a maior parte do tempo pensar na divindade, pensar no único, porque aí a nossa mente vai aprendendo a se ampliar. E desta ampliação vem a humildade. Então é uma questão de nós termos a mente no único, a maior parte do tempo, e não em si. Porque pensando em si, nós acabamos desgastando esta qualidade da humildade. E como posso retirar o medo dos meus elétrons? O medo diz respeito à nossa focalização nos níveis materiais densos. Então, quando nós estamos focalizados mentalmente, emocionalmente e fisicamente, nós então confirmamos o medo. Para nós irmos nos liberando do medo, é preciso que a nossa consciência se eleve desse nível mental, emocional e etérico-físico para o nível da alma ou para o nível da mônada. É pensando nestas coisas, querendo se elevar, aspirando a isto, é que se vai subindo. E aí o medo vai desaparecendo. E uma pessoa ontem nos ouviu falar da igualdade e o que é necessário para nós conseguirmos esta igualdade. Bem, foi dito que o principal é nós não nos perturbarmos com o que acontece. Então nós assistimos ao que acontece, vivemos o que acontece, trabalhamos tudo o que acontece, não é? Nós estamos bem imersos no que acontece, mas seja o que for que esteja acontecendo, nós teríamos que nos trabalhar, não sermos tocados pelo que acontece, passar pelo que acontece, nos purificar, nos entender melhor, enfim, se trabalhar, mas não se perturbar, seja o que for, se manter destacado do que acontece. Aí é que nós vamos nos tornando iguais. A mente não deveria ser um palco para tantos pensamentos estarem transitando, entrando e saindo, mas este movimento dos pensamentos devia estar aí mais quieto. E assim nós vamos nos mantendo como um campo de forças, porém tranquilo, porque há muitas forças jogando em cada um, forças de todos os tipos, forças próprias, forças externas. Mas este campo de forças deve ficar tranquilo, deve se acalmar. Nós temos que ir trabalhando isto. E à medida que formos instalando esta tranquilidade no nosso campo de forças, aí nós vamos nos tornando iguais. Que é muito importante nós sermos iguais, porque aí temos um contato melhor, mais direto com tudo e com todos. E aqui tem uma pessoa que coordena um grupo de estudos e ela tem algumas perguntas que talvez sirva para nós todos. Lá no grupo de estudos, as pessoas têm muita dúvida entre a entrega e pedir. Porque eles dizem que se nós estamos entregues, por que é necessário pedir? Por que é necessário orar? A entrega é um estado muito íntimo nosso. A entrega é um estado interior. A entrega é dentro de nós e no nosso íntimo que a gente faz. Então, como é muito interno e nós nunca sabemos até que ponto estamos entregues, porque isto é muito interno, muito íntimo, isto é um fato da alma.
a alma é que está entregue. Então nós nunca temos muita consciência do quanto estamos ou não entregues e até onde chega a nossa entrega. Pelo apego que nós temos às coisas externas e pelo abalo que nós recebemos dos fatos externos e da vida, nós vemos que não estamos tão entregues assim. Porque se estamos entregues, não nos abalaremos com nada. Se estamos entregues mesmo, se a alma está entregue e se o ser está entregue, não há mais o que o abale. Agora, se nós nos abalamos com as coisas, aí falta entrega. Porque aí, à medida que falta entrega, o ego, a personalidade, vai avançando, vai se excedendo e vai mostrando as suas necessidades. Então nós trabalhamos a entrega, mas a personalidade nunca sabe até que ponto esta entrega está feita. E a personalidade também pode até nem acreditar que a gente esteja entregue. Porque como ela nunca está totalmente, então ela não acredita que houve a entrega. E que nós estamos agora vivendo guiados. A personalidade não acredita nisto, porque ela está com outros movimentos. Então ela, para se sentir entregue, nós precisamos orar. Às vezes precisamos até pedir. Se a personalidade ora, se a personalidade pede, se a personalidade se volta para o mundo interno, aí ela acredita. Aí ela crê que está trabalhando e que as coisas estão acontecendo. Mas uma pura entrega, a personalidade não percebe, a personalidade fica lá envolvida com as suas provas e não acredita que esteja acontecendo alguma coisa. Então, para muitos ou para a maioria, é preciso orar, é preciso súplica, é preciso entrega verbal, é preciso um trabalho para convencer a personalidade que isso está acontecendo. Isto é um problema de personalidade. Ela é que tem que se convencer, ela é que tem que sentir que o ser está entregue. E se não há um movimento externo de oração, se não há um movimento externo de exteriorização, ela não acredita. Então ela fica um pouco em crise, achando que está faltando alguma coisa. Porque realmente não é a personalidade que se entrega. O que entrega é a alma. Aquela é que se entrega. E quando ela se entrega, ela vai se ocupar cada vez menos da personalidade. Então a personalidade é ajudada orando, ela trabalhando, ela se entregando. Isto é bom para ela, porque aí ela não perturba o processo de equilíbrio, ela não perturba a construção desta harmonia que a entrega traz. Então, se nós estamos realmente entregues, não precisamos buscar muita harmonia e nem muito equilíbrio, porque isto vem por si, isto vem da entrega. Mas a personalidade precisa de um apoio aí. Há algumas pessoas que, quando recebem técnicas, que elas ficam muito em dificuldade. E que as pessoas que ela conhece funcionam melhor e trabalham melhor quando se fala com elas sobre a entrega e sobre a transcendência das coisas, de um modo geral, sem fazer exercícios. Sim, tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer exercícios. Então, elas podem, com a consciência, ir trabalhando as coisas e não precisam fazer um exercício específico. Basta que tenham presentes aqueles temas que lhes são interessantes, que lhes são necessários. E aqui ela cita uma técnica que eu não conheço, é uma programação neurolinguística, e eu não conheço isto. E acredito que muitas pessoas tenham muitas dificuldades em absorver técnicas artificialmente, quando a melhor técnica é aquilo que o eu superior vai organizando como caminho e como forma de absorver as coisas. Enfim, cada um de nós teria uma técnica. Uma técnica não serve para todos.
Aqui uma pessoa diz que está em tratamento no setor saúde e cura e que está realmente disposto a dar a volta da espiral ascendente. Mas ele sente que ele percorre o mesmo arco da espiral sem nunca completar a curva, sem nunca subir realmente. Na verdade, ele escreve, nunca tive consciência do que deveria transformar. Existem muitos aspectos grosseiros evidentes no meu ser, e há um que sempre aparece como que para me dizer que eu não sou digno de empreender a busca espiritual. Veja como as mentes são. Ele diz, hoje tive consciência que não é preciso dissolver todos os defeitos para estar no caminho e que devo aceitar a mim mesmo do jeito que eu sou e que eu devo primeiro perdoar a mim mesmo. Vê como a pessoa tem a resposta dentro da pergunta dela o tempo todo. É só refletir mais um pouquinho que a resposta está toda ali embutida na pergunta. Nós nunca temos uma pergunta sem já termos tido antes a resposta. A pergunta é apenas um incentivo para nós nos coligarmos com a resposta que já tivemos. Então ele continua. O problema sempre foi que este meu defeito é muito grosseiro e bloqueia qualquer progresso. Lutar contra este defeito tem gerado muita culpa e ressentimento, além da minha estagnação na vida. A chave para desbloquear é compreender que nós somos realmente um só, porque tem tantas coisas em conflito dentro dele. E este conflito vai ficando cada vez mais aceso, cada vez mais evidente, para que ele realmente compreenda que ele é um ser único, que tudo isto faz parte dele. E se tudo isto faz parte dele, não tem o que estar rejeitando nem condenando. Se tudo faz parte dele, isto tem tudo que ser resolvido no conjunto, tem que ser resolvido no todo do ser. E ele pergunta, como eu posso ampliar a compreensão desta chave? Isto é, que nós somos um só. E que não há partes nossas assim que a gente tenha que expulsar, porque isto pode acontecer, mas não é bem assim, não? A gente não tem este poder. Então, como posso ampliar a compreensão desta chave? Isso parece que é muito importante para mim neste momento. É como se fosse completar a cura do meu ser. Olha, não existe nenhum santo que se conheça, esses que têm título de santo, que são reconhecidos como santos e que fazem milagres. Não existe nenhum santo que se conheça que não tenha esta mesma luta em si. Não existe nenhum. E esta luta é um sinal de que nós temos que assumi-la, porque nós temos que transformar a matéria. Então, se não houver luta, se essas coisas não emergirem, se não houverem defeitos que parecem intransponíveis, você já vai achar que está pronto, que você já está muito bem, que a sua matéria já está suficientemente purificada, coisa que não pode nunca estar, porque se estivesse não seria mais matéria, já estaria transmutada, não seria mais isto. Então, não existe nenhum santo, mesmo os grandes, que não tenham passado por isto que esta pessoa está passando. E que não tenham passado pelo que todo mundo passa. E quando você acha que resolveu um defeito, em seguida aparece um outro que você não conhecia, que estava aguardando você poder recebê-lo para tratá-lo, para transformá-lo, para assumi-lo, e para você ir crescendo em consciência. Então vem um atrás do outro. E à medida que você vai transcendendo esta luta com os defeitos, à medida que esse material vai se resolvendo dentro do ser, vai se transformando em outra coisa, você não fica sem defeitos, porque aparece um outro, mais sutil, mais à altura da tua experiência de lidar com eles agora.
Então a natureza humana é isto mesmo. Isto é a natureza humana. Por isso que se chama natureza humana. E é aí que a gente está trabalhando. É preciso ter paciência com ela, e aqueles que querem se trabalhar mais sinteticamente podem se lembrar de uma frase de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso dizia: eu não faço o bem que quero e só faço o mal que eu não quero. Isto é um santo. Então é isto a natureza humana. Basta que a gente reflita um pouco e vai ver que estas lutas todas são o combustível para nós irmos nos elevando. Assim como você tem que colocar combustível em um carro para ele andar, na natureza humana, para você caminhar, para você andar, você precisa desta luta. É esta luta que é o combustível. É esta luta que alimenta o desenvolvimento da tua natureza humana. É o encontro desses lados teus, é isto que põe combustível na tua natureza para você prosseguir se trabalhando. Porque se não fosse isto, a natureza humana seria um carro parado. Então, eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. A isto, vocês acrescentam que tudo passa e que, dentro desta era de Aquário, vocês vão conseguir se resolvendo humanamente. E a propósito disto, que é um verdadeiro trabalho de cura, não? Não precisa dizer. Propósito disto, nós recolhemos vários pensamentos de Joel Goldschmidt, que era um curador, e que está nos pensamentos do dia, nos sinais de Figueira. E agora, no mês de junho, nós temos 4 pensamentos dele. Esses pensamentos de Joel, todos trazem energia de cura. E esses pensamentos foram distribuídos assim ao longo do mês, e cada um deles acrescenta mais um grau, mais uma carga, para nós trabalharmos esta cura. No dia 30 de maio, já havia um pensamento nesta linha de Joel. Ele diz que o verdadeiro perdão de si próprio, porque ninguém se perdoa pelo que são, pelo que fazem, não se perdoam normalmente. Mas isto precisa acontecer, este perdão. Porque se esse perdão não acontecer, não há cura, não há possibilidade do ser se alinhar. Então Joel disse que o verdadeiro perdão consiste em você adentrar o sentido espiritual das coisas e o sentido espiritual das pessoas, e não ficar na superfície, não ficar naquilo que as pessoas estão demonstrando. Senão você não consegue chegar ao perdão. Este perdão que é muito importante, que é você se aceitar, você aceitar o outro, mas você não pode aceitar, você não pode perdoar se você não penetra o sentido espiritual de cada um, se você fica na superfície, se você fica na personalidade. E ali você estar atento para quando estar penetrando esta realidade, está buscando esta realidade espiritual das coisas e das pessoas, você, quando vai aprofundando aquilo, você tomar cuidado para não se considerar se aproximando mais do indivíduo, porque senão você não sai do âmbito da personalidade. Embora esteja atento à realidade, você está sempre naquela realidade pessoal. Quando você está buscando a realidade em alguém, ou quando você está buscando a realidade numa coisa, numa situação, você ali tem que estar buscando Deus, não querer saber a realidade. Porque se você quer saber a realidade de alguém, a tua mente pode até te informar, mas é aquilo que é uma impressão mental. Então, nós estamos sim buscando a realidade interna das coisas e das pessoas. Só que a busca é de Deus.
A busca é do único. A busca é daquela energia única que está dentro do ser e que está dentro das pessoas. Então, se você está buscando a energia única ali dentro, ou se você está buscando Deus ali dentro, você vai sentir, você vai perceber que nunca houve pecado, nunca houve erro, nunca houve mal feito, nunca houve coisa ruim. Percebe o ponto de vista da cura, como é diferente do ponto de vista mental comum de busca da realidade? Quando você está buscando a realidade na cura, quando você está buscando esta essência de tudo e de todos, você, muito antes de chegar nesta essência, você é curado de ver as coisas como erro. Você é curado de ver as coisas como pecado, de ver as coisas como erradas, porque as coisas são como são. Não tem nada errado, não tem nada pecado, não tem nada erro. Não existe isto do ponto de vista de um ser curado. Porque isto tudo está incluído na natureza humana dele. E a busca desta realidade não é, por exemplo, você ver claro um defeito. Quanto mais claro você vê um defeito, pior você fica diante de você mesmo. É artificial esta afirmação de que você vai reconhecer um defeito e vai ficar em paz. Você vai ficar ainda pior diante de você. Então, não é isto a busca da cura. A busca da cura não é isto. É você, tendo isto tudo presente, você vai adentrando este sentido espiritual, você vai buscando isto e buscando o divino dentro daquele ser, a perfeição dentro daquele ser. Porque a realidade é a perfeição. A realidade não são os defeitos, não são os erros. Isso são coisas de passagem, isso são coisas circunstanciais e que durante esses processos de cura vão inclusive sendo transformados, assimilados no ser, viram outras coisas, acontecem outras coisas com este material. Então aí o campo da cura é você estar buscando sim esta coisa interna, mas não atrás da realidade. Porque a realidade é tudo isto. Mesmo aquilo que você não está buscando, que você não quer buscar, aquilo é realidade também. Tem que não seja realidade. Então você tem que estar buscando aí dentro é o divino, é Deus, é a perfeição. Aí sim você vai sendo curado disto de se achar no erro, de se achar inferior, de não corresponder, de não estar à altura. Isto tudo são coisas da personalidade. E esta busca interna não é disto, e nem da compreensão disto, porque isso não tem fim. Isto fica cada vez mais complicado. A busca é você estar buscando Deus, buscando a perfeição, a síntese. E outros pensamentos de Joel Goldschmidt, através de junho, tem um hoje, dia 1º, que diz: é somente quando tocamos a divindade do nosso ser que a nossa ajuda é efetiva. Então, antes de nós estarmos desejando ajudar os outros, o que é muito importante e muito necessário, mas antes de estar querendo ajudar os outros, precisaria que nós começássemos a tocar esta divindade interna, que isto vai acontecendo por graus. E à medida que você vai tocando esta divindade interna que você está buscando, à medida que você vai chegando nesse centro, é aí que você vai ficando adequado para ajudar os outros da forma como você aspira. Então, esses pensamentos de Joel mexem muito com os nossos conceitos. Parece que não mexe, porque ele usava uma linguagem cristã, usava uma linguagem muito simples, mas tem ali uma energia que mexe muito com as pessoas. Se as pessoas quiserem realmente chegar neste centro, e ali vão ter muito estímulo para chegar a este centro. E no dia 3 de junho, tem mais esta frase: ninguém é bom por si mesmo. Cada pedacinho de bem que tenhamos feito não se originou na nossa natureza humana.
mas do Deus que brilha dentro de nós. Porque neste caminho da personalidade, nós achamos que nós fazemos coisas boas. Tudo o que acontecer de bom através de nós não foi por nós. Tudo que, porventura, aconteça de bom, isto nós temos que saber em princípio que isto não vem de nós, que isto não é a natureza nossa que faz, que isto não é o nosso jeito de fazer as coisas que faz, porque o nosso jeito é mesmo que quer fazer o bem e não consegue. Então, isto não é. Quando isto acontece, a gente tem que reconhecer que isto vem de outra região, que isto não vem desta região consciente nossa que quer fazer o bem, porque esta não consegue mesmo. É bom que ela queira, porque aí ela abre os canais para esta outra região de onde vem o bem, de onde vem realmente esta capacidade. Então, isto que as pessoas ignorantes dizem, eu faço o bem, ou eu o ajudei. Quantas vezes as pessoas pronunciam isso? Eu o ajudei. Você não ajudou nada. O que ajuda é aquilo que está dentro de você. O que ajuda é aquilo que está lá no fundo. Então, se você quiser ajudar mesmo, se você quiser realmente servir, você não precisa partir já para ajudar. Porque aí você vai fazer as coisas da sua maneira e vai pensar que está ajudando. Você vai buscar no seu centro esta força, esta luz e permitir que o teu centro haja, permitir que o teu centro faça as coisas. Não queira se colocar na frente desse trabalho, porque não dá certo. Você fica com essa aspiração de ajudar, você fica com essa aspiração de fazer o bem, você se centra, você vai lá no fundo e não duvide que de lá vai chegando uma energia, de lá vai chegando a ajuda que os outros precisam e que as coisas precisam. E no dia 27 já tem um pensamento que dentro desse universo de cura é muito estimulante e positivo. Ele diz: a vida espiritual não é uma vida de provas, nem de tribulações e nem de trabalho duro. Quem está em prova, em tribulação e trabalho duro não está na vida espiritual. Está na vida humana que o está levando para um outro estágio. Porque a vida espiritual não é prova, não é tribulação e nem é trabalho duro. Imagine um espírito trabalhando duro, vocês podem imaginar? Pelo contrário, diz Joel, é uma vida na qual nós encontramos todas as coisas que se manifestam para nós à medida que delas precisamos. Na vida espiritual, você encontra exatamente o que você precisa para você sair daquele ponto. Então, você não tem que pensar nem em prova, nem em tribulação e nem em trabalho duro. Você tem que simplesmente acolher o que a vida traz, acolher o que acontece, porque é aquilo que você precisa. Veja um curador como é simples e como é prático. E como curador não está dando voltas por coisas mentais e reais. Como um curador é direto. E ele diz que, pelo contrário, é uma vida na qual encontramos todas as coisas que se manifestam para nós à medida que delas precisamos. E às vezes elas se manifestam até antes da gente ter consciência da própria necessidade. Então uma coisa já está acontecendo aí para nos ajudar e nós ainda nem percebemos que precisamos daquela ajuda. Veja que é o contrário. Você não precisa estar saindo atrás de ajuda. A ajuda já está aí. A ajuda está na sua frente. Você que não reconhece que precisa daquilo. Então não sabe usar aquilo. Não sabe receber aquilo como ajuda. E isto é qualquer coisa que aconteça, hein? Tudo é uma ajuda, se você vê assim como este curador. Aí ele diz: o importante não é o trabalho que fazemos, mas se o estamos fazendo a partir do limitado ponto de vista do ego, ou se há um espírito
em atividade e que leva tudo adiante. Então, isso é muito importante, não? A gente está olhando se aquilo é o nosso impulso, porque o nosso impulso deve ser só aspirar a fazer o bem, nada mais, e ir para dentro de si. Aí as coisas vão acontecendo da forma como tem que acontecer, e aí você vai ver que está agindo ali, o que está penetrando na situação, o que está realmente ajudando o outro, é algo que vem de uma outra região, que vem de um outro nível nosso. Mas aí nós teríamos que ver hoje também uma pergunta que colocaram aqui. Qual é a diferença entre o trabalho de sono e o trabalho de retiro que nós fazemos? O sono sem o retiro, não? A pessoa ir dormir, dormir, se levantar e voltar para a vida dela. O trabalho do sono é muito indicado em certos casos em que o ser deve se reharmonizar, mas sem ele ficar muito mexido nos seus aspectos subconscientes. Porque no retiro nós ficamos mexidos subconscientemente. O retiro é uma outra energia, e se nós entramos num retiro, nós estamos praticamente nos expondo àquilo que pode emergir do nosso subconsciente. Um simples trabalho de sono, um modesto trabalho de sono, ele reharmoniza e não apresenta este risco para a pessoa. E a gente chama isto de risco porque uma pessoa pode não estar preparada para aquilo que possa emergir do subconsciente dela. Então, as pessoas que vão fazer retiro devem ser pessoas escolhidas. Não escolhidas porque podem ficar quietas ou porque conseguem ficar sem falar. Não é este o tipo de escolha. A escolha de uma pessoa para fazer o retiro é para ver se esta pessoa tem possibilidade de repente, durante o retiro ou depois, dela encontrar este lado subconsciente que ela não conhecia, que não tinha emergido. Então, o retiro é muito importante, mas a pessoa tem que ter estrutura para lidar com aquilo que pode emergir dela durante o retiro. E que às vezes são coisas das quais ela não tinha muita notícia, de coisas que ela não tinha ainda nela reconhecido. Então, um retiro não deve ter regras fixas. Os retiros devem ter assim uma ordem geral, básica, mas deve estar sendo acompanhado e observado, ou pela própria pessoa que está fazendo o retiro, se ela já é autorresponsável nesse sentido, ela mesma vê o que está acontecendo com ela, então ela mesma vê como é que o retiro pode ir se adaptando, como que pode ir se amoldando, ou se o ritmo do retiro tem que ser mudado. Ou então esteja acompanhado por alguém que coordena o retiro. Então isto precisa ser observado porque há certas coisas que começam a emergir na pessoa e isto pede que o ritmo do retiro mude, que o retiro se transforme. Uma pessoa entra em retiro, isto não quer dizer que ela vai ficar na mesma posição e no mesmo ritmo que ela entrou. Durante o retiro, isto pode ser mudado, ser observado e o ritmo então ajudar a pessoa ou a receber aquelas coisas que estão emergindo ou ela ser ajudada a transmutar estas coisas. Muitas vezes a gente pode observar certas coisas e mudar a forma do retiro, mudar até as atividades durante o retiro. E no retiro, tudo isso não acontece no sono, não, porque o sono é uma atividade normal do indivíduo, a qual ele se dedica ali de uma forma especial e tem um grande benefício com isto. Mas o sono é muito mais normal, muito mais natural, porque se o indivíduo vai fazer um sono, nós não estamos provocando nada nele. Nós apenas estamos dando um ambiente o melhor possível para ele dormir. Nada mais.
Ele não está sendo estimulado a dormir, não está sendo estimulado a nada. Apenas se oferece um ambiente para ele dormir bem, para ele se entregar ao sono. E ali acontece muito também do processo do corpo, da necessidade que o corpo tem de dormir ou de ficar acordado naquele período. Enfim, cada caso é um caso e cada indivíduo passa por esse trabalho de um jeito. Agora, no retiro, existe uma possibilidade do relaxamento no qual o indivíduo entra, quando entra em retiro, porque há um relaxamento em princípio. E esse relaxamento não deve se transformar em inércia. Seria bom que vocês refletissem sobre estarem relaxados e estarem inertes. Então, no retiro, pode acontecer de você entrar em relaxamento e, como tem ali um certo tempo, ali começa uma força de inércia. Então, a pessoa em retiro, em vez de estar relaxada para estar recebendo mais livremente o que ela tem que receber, entra ali uma força de inércia e ela fica como que obscurecida. Ela fica como não à vontade para receber uma ajuda interna mais específica. Na inércia e num corpo inerte, num indivíduo que entrou numa situação de inércia, ele ali está estagnado. Nenhuma energia superior do retiro pode descer ali. Nenhuma hierarquia ou nenhuma força interna que está conduzindo, que está apoiando aquele retiro, pode se introduzir aí, se o indivíduo está inerte. Ele tem que estar relaxado, mas não inerte. Relaxado e muito lúcido, porque é aí que o retiro começa realmente a fazer efeito. Porque no retiro, esta solidão e este recolhimento e este relaxamento são em função do etérico do indivíduo se renovar. Então você entra em retiro e você sai do retiro com o etérico renovado, se o retiro foi bem feito. Agora, se você ficou lá dentro inerte, se você foi tomado pela inércia, você sai com o mesmo etérico que você entrou. Quer dizer, você não fez retiro algum. Tem só nome de retiro. Mas o que acontece realmente no retiro é que há uma renovação do seu etérico. O seu etérico fica mais vivo, o seu etérico fica mais ágil, fica dinamizado no retiro. Mas isto precisa que você esteja relaxado, mas lúcido. Então, pessoas que tendem à inércia não devem fazer retiro. Devem fazer banhos, devem fazer sono, outros tipos de trabalho. Até que a uma certa altura entrem num trabalho de retiro, que é uma progressão, que é uma evolução. Então, nós podemos começar um trabalho com sono e com banhos. Ele vai conseguindo ali um certo equilíbrio, uma certa harmonia, uma certa vitalização, e aí, se ele necessitar, o trabalho de retiro vem depois. O retiro vai fazer com que tudo aquilo que o sono e que o banho, principalmente o banho com ervas e tudo, está tentando realizar nos corpos, naquele material humano. E é bom que o indivíduo faça um retiro em seguida, se ele já terminou o ciclo de banhos e se ele terminou o ciclo de sonos. Nós sabemos que um sono bem feito e banhos bem feitos predispõe a pessoa a fazer um bom retiro, a fazer um retiro verdadeiro. E aí, se a pessoa está assim preparada e se ela entra em retiro direito, no momento certo, com tudo isto já trabalhado e assimilado dentro dela, no retiro o que vem não são estes elementos espúrios subconscientes. Isto é resolvido. Isto foi resolvido no sono, no banho, no tratamento, no trabalho com as ervas. Isto tudo foi resolvido,
Porque as ervas nos trabalham muito mais do que nós pensamos. Nós não conhecemos o trabalho que uma erva, que uma planta pode fazer sobre nós. Nós não temos ideia, por mais que as conheçamos. Então, nós contamos com as ervas, nós contamos com o banho, contamos com o sono. E se nós realmente contamos com isto, e se isto é dinamizado no indivíduo, se isto realmente acontece, se acontece este encontro do etérico dele com as ervas, com a força das ervas, com a pureza, com o potencial das ervas, este indivíduo, em uma atitude de retiro ou em um trabalho de retiro, pode emergir dele não as coisas espúrias, mas pode emergir dele renovações dos seus votos internos. Então esse trabalho de sono, de banho, de retiro, isto vai muito além do que a gente possa imaginar. E isto fica em aberto para cada um, dependendo do ser de cada um e dependendo do ponto em que cada um está diante destas coisas. Então, num retiro, a esta altura, vai acontecer que esses votos internos do indivíduo, esses votos que a alma faz, que o ser interior faz, no retiro, isto emerge para a consciência. Então veja a diferença de um retiro de uma pessoa que está num ponto, que ali começam a emergir as coisas para trabalhar. E o retiro de uma pessoa que está num outro ponto. Ali emergem os votos dela, ali emergem as intenções internas dela para a sua consciência, que é muito importante. Porque uma pessoa toda ocupada com a sua vida, toda ocupada com seus assuntos, com seus problemas, ela pode nem se dar conta de que votos ela fez com a vida. Ela pode não se dar conta do compromisso que ela assumiu. Ela pode não se dar conta que ela veio ao mundo para amar. Ela pode não se dar conta disto. E num retiro ela se dá conta. Então emergem os votos que ela fez, emerge a intenção, porque as nossas intenções, antes de nós encarnarmos, não? Quando chegam aqui se dissolvem bastante, porque nós entramos na carne, entramos no corpo mental, entramos no corpo astral e entramos finalmente no corpo físico, e todas as nossas intenções estão esquecidas, porque estes corpos têm uma influência, esses corpos têm a sua vibração e que levam todas as nossas intenções pré-encarnatórias a ficarem esquecidas. Todos os votos que nós fizemos, tudo aquilo que nós planejamos, isto tudo pode emergir num retiro. Isto vem de dentro, num retiro, para o indivíduo. E isto, num retiro, se isto começa a acontecer, e se o indivíduo começa a tomar consciência do que ele realmente veio fazer, se ele começa a tomar consciência destas coisas todas, ele abre caminho para que a hierarquia possa diretamente ajudá-lo, colaborar com este processo. Então a hierarquia pode trazer aí muito reforço para estes votos, muita força para estes votos, muita energia. Então os votos que nós fizemos antes de encarnar, estes votos podem ser durante a vida não só renovados, mas ampliados. Percebem o que pode acontecer num retiro? Que não é uma coisa de você ir lá, fazer e sair e achar que está bem. Então, isto tudo é o retiro. E isto é uma sequência de trabalhos. Isto é uma sequência. E claro, como isso tudo é um trabalho na consciência, isto tudo é um trabalho interno, nem sempre nós precisamos, para passar por este trabalho, estarmos passando por um banho físico ou estarmos passando por um retiro físico. Se está na consciência, e se nós estamos com isto presente, isto pode estar acontecendo. Nós podemos estar aqui e estarmos em retiro. Podemos estar aqui fazendo tudo isto e estarmos na consciência do retiro. Estarmos abertos para que estes votos internos
para que estas intenções internas venham à nossa consciência e tenham até ampliações, ajudas das hierarquias espirituais para que isto seja ampliado e para que isso tudo seja realmente posto em prática. Então nós temos este trabalho em aberto aqui, em várias áreas. Nós temos a possibilidade de fazer retiros, mas precisa que a gente tenha consciência disto, para que não seja uma mera paralisação de um ritmo que vai nos levar a uma inércia. Porque se isto tudo vai nos levar a uma inércia, vai levar à paralisação de um ritmo que você estava fazendo necessariamente, isto não dá este efeito profundo. Mas dá efeito de descanso, efeito de reparação do físico, estas coisas todas que a gente pode fazer de diferentes formas, diferentes maneiras. Então, nessas nossas práticas de sono, de banho e de retiros, nós temos que acrescentar aí alguma coisa. E isto seria uma maior compreensão nossa destas coisas. E não considerarmos estas coisas um simples fato material ali de harmonização e nada mais. Isto tudo está em função de uma verdadeira cura interior, de uma cura muito profunda, que é nós encontrarmos esses nossos votos, estas nossas opções internas e termos força e termos energia para levá-las a cabo e para eventualmente tê-las até ampliadas. Mas à medida que a gente for conscientizando estas coisas, é óbvio que o trabalho de banho, de sono e de retiro vai evoluindo. Esse trabalho vai se aprofundando e não é só o trabalho se aprofundar. Precisa que nós, os que buscamos essas práticas, estejamos também aprofundando estas coisas e não buscando algo paliativo só para sairmos de alguma dificuldade. Mas realmente estamos fazendo um trabalho consciente. E no retiro, repetimos, é muito importante que a tranquilidade e que a harmonização do ser não seja confundido com inércia. Se aí entrar uma inércia mental, se aí entrar uma inércia astral ou uma inércia no campo físico, isso está prejudicado. Isso está um mero retiro material, um mero repouso. Então é importante a alimentação que se dá, é importante a água que se toma, tudo é importante. Nós é que temos que estar lúcidos, não inertes, para acompanharmos o desenvolvimento destas coisas e a necessidade de cada pessoa. E sempre estarmos abertos a mudarmos um retiro no meio, transformarmos a proposta até. Isto com a ajuda da pessoa, que está fazendo o retiro, seria o ideal, que ela pudesse realmente participar. Então são atividades estas que têm um campo de renovação e que têm um campo de desenvolvimento muito grande aqui. Não vamos pensar, não, que se nós temos condições ideais para fazer um retiro e se aqueles que estão organizando dão todas as condições, não vamos acreditar que é por isso que o retiro vai acontecer, né? Porque você pode dar todas as condições e não acontecer nada. O que vai acontecer depende principalmente do estado do ser que está ali, da intenção do ser, e que pode estar ajudado por todo este contorno, por tudo isto em volta. Ele está sendo ajudado. Mas toda esta ajuda não é garantia que o retiro vai acontecer deste jeito. O que é garantia é a intenção do indivíduo, é o estado do indivíduo, é o desprendimento dele pelos resultados. Enfim, é ele ir se tornando inocente com respeito a estas coisas. Ele não ir se preocupando, mas ele ir se entregando. Pois não. O sono na criança? Assim, no sono acontecem muitas coisas com uma criança. Como a criança não está totalmente encarnada,
ela não está totalmente dentro do corpo antes de uma certa idade. Então, o sono da criança é muito mais livre do que o sono de um adulto. Como a criança não está totalmente encarnada, se a criança está dormindo profundamente, ela pode estar até em outros planos muito ativas e muito consciente. Os corpos dela podem estar muito ativos. E há muitos serviços nos planos internos para as crianças enquanto elas dormem. Há serviços no plano astral para acompanhar estes sonos. A criança se libera mais da influência dos corpos do que um adulto quando dorme. Uma criança num sono pode se renovar muito mais do que um adulto, porque ela sai mais, ela é mais entregue, ela é mais desprevenida.